Salve a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que se faz presente, que assiste aí conosco esse trabalho. Estamos aqui no programa Conversa de Crente, mas o segundo episódio, a qual o primeiro foi com o diácono Luiz, que estava presente conosco, deu abertura a esse trabalho. O segundo está conosco aqui o cooperador Alex, homem de Deus que se faz presente aqui nessa bancada. Vamos aqui conversar, falar sobre experiências. Vamos falar aqui sobre, porque querendo ou não, ele é um agente, Ele é um agente de Deus, na terra. Ele continua fazendo a obra de Deus, ele continua a proclamar aquilo que Deus chamou. E assim eu trouxe hoje a presença dele marcante. Quero apresentar aqui o homem de Deus, em nome de Jesus. Fica à vontade, varão. Olá, amigos, a paz de Cristo a todos. Estamos aqui através desse canal de apresentar para vocês as experiências com Cristo através de uma carreira cristã e contando o que passamos, o que acontece, para edificar a nossa fé, nos trazer mais motivação em relação ao reino de Deus, a nós que somos cristãos. Amém. Amém, amados. Amados, antes de eu dar entrada aqui a essa conversa de crente, antes do reverendo, amigo, irmão Alex compartilhar conosco aqui as experiências, as labutas diárias, eu quero aqui convidar você, como de costume, e eu não posso perder esse costume, porque aqui o nome do canal é Bíblia Broadcast, ou seja, transmissão ao vivo, transmissão virtual, como muitos entendem a palavra em inglês, vai dizer isso. Porém, a gente sempre lê um versículo ou uma palavra que Deus nos dá. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 4 ao verso de número 9. Eu vou ler aqui para a nossa meditação e para a sua vida, para que nós possamos aqui preencher de algo muito importante, que diz assim o versículo 4. 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 4. Antes, como ministro de Deus, tornando nós recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, na necessidade, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Amados, grave essa palavra no seu coração, porque quem te chamou foi Deus. Então, quando Deus chama, Deus ele sabe como trabalhar. Amém? Desde já eu quero aqui, antes de entrar aqui, já fazendo algumas perguntas para o nosso amigo e homem de Deus, irmão Alex, eu quero aqui falar para os irmãos. Irmãos, eu sempre gravo aqui com o meu celular, Porém, o meu celular, ele está meio lento, devido ao já bastante tempo, está gravando. Porém, meu celular ele é bem simples e às vezes a memória também enche muito fácil. Porém, a você que está assistindo e quiser contribuir com essa obra, para que a gente possa comprar uma câmera, que eu estou juntando aí para comprar uma câmera profissional, uma câmera para gravação mesmo desses trabalhos da escola bíblica, dominical, trabalhos de pregações, louvores e todos os tipos de trabalho, Pode ver que de improviso aqui, improvisamos aqui esse ambiente para estar gravando aqui essa conversa de crente, porém pretendemos estar melhorando cada vez mais.
Então a sua ajuda com o dízimo, com a oferta, com aquilo que você puder colaborar com essa obra, assim como a igreja, ela precisa, né? Porque a igreja precisa se manter, a igreja que eu falo é a comunidade, o corpo, a igreja, ela precisa se manter. A mesma coisa é esse canal. Vocês sabem que aqui temos homens de Deus, somos filial a uma igreja, né? Não somos desigrejados, congregamos. Por isso aí eu convido a você que quiser ajudar essa obra de alguma forma, vai estar aí na descrição do canal a minha conta e o Pix da minha esposa. Qualquer contribuição vai ajudar muito a nós procuramente comprar outra câmera e continuar com os trabalhos que vai te ajudar muito. Mas vamos entrar aqui, né? Irmão Alex, servo de Deus, cooperador Alex, eu sei que o irmão é pregador, é homem de Deus, né? Aqui eu poderia dar um spoiler aqui, falar muito mais sobre o irmão, mas para a gente ganharmos tempo, eu quero perguntar para o irmão, como que foi que você chegou a Cristo, varão? Como é que você pode falar um pouco mais sobre sua vida? Explica um pouco mais aí, como que foi isso? Vamos lá, entrando na questão, como eu cheguei a Cristo? Por volta dos meus 14 para 15 anos, teve algumas dificuldades no lar, com problemas espirituais. Eu nasci na igreja praticamente, fui criado na cidade do Ministério do Belém. Eu lembro como fosse hoje, até meus 8 a 10 anos. Aí devido a, vou ser mais preciso, devido à mudança de um bairro para outro, veio que os meus familiares, que eu falo que é pai e mãe, que é o cabeça da casa, se enfraqueceram na fé na época, porque não achou, vamos ser bem resumido, um local ao nível a qual nós congregávamos quando eu era criança. Então, devido a esse desconforto, houve uma questão que se afastaram. Aí, se afastaram completamente da igreja, do corpo de Cristo, passou a fazer-se a vontade do inimigo, né? Meu pai tornou-se a depender de alcoolismo, aí começou uma batalha espiritual no lar, porque todos os irmãos sabem que onde tem o álcool ou alguma coisa do tipo, né? É difícil. Acaba a paz em todos os aspectos. Torna esse negócio meio chato. Verdade. Mas e aí aquele negócio foi crescendo, mas eu mesmo de criança para adolescência, sempre conhecia acerca da palavra do reino de Deus. Porém, como eu era novo, eu não tinha força e coragem, vamos dizer assim, o suficiente para tomar uma atitude isolada para que mudasse aquele quadro. Entendi. Aí quando eu tinha uns 15 anos, em média, os vizinhos meus, que eram obreiros da Assembleia de Deus, 2 presbíteros, sempre me convidavam, me alertando que precisava de Cristo. Só que novo, né, tinha outras coisas em mente de juventude, então não dava muita importância, mas os dias foram se passando e aquelas coisas começou a aumentando, piorando, vamos dizer assim. Foi onde eu comecei a me despertar, mas não tomava iniciativa porque estava só. E esses irmãos sempre lançando o convite. Eu não, hoje não, depois não, e sempre adiando. Mas uma certa feita, no dia de sábado, tivemos uma batalha em casa, né? E fui dormir muito triste, pensativo naquilo. Só que eu deitei, mas não dormi. E a noite inteira, uma voz martelando na minha mente, que eu precisava tomar o primeiro passo, que era ir a Cristo. Glória a Deus. E a noite inteira, que aquele comodismo me tirou sono, acordei cedo, e aqueles irmãos todo domingo me chamavam, e justamente no amanhecer de domingo, eles não me lançaram o convite, né? Aí eu estava esperando um momento, na oportunidade de ver algum deles, para falar: ô irmão, hoje tem culto? Tem, eu vou com vocês e tal. Maravilha. Aí quando eu vi um deles, ele criou em mim até aquela ansiedade, aquela alegria no coração. Glória a Deus. Quando eu vi o presbítero no quintal, é forte. ele falou: ô pessoal, tem culto hoje? Ele falou: tem sim, você vai conosco? Eu falei: hoje pode ficar tranquilo que a hora que vocês percebem, a minha vez que eu vou estar pronto. O culto era 7 na época, era 5 horas, estava pronto. Aquela ansiedade, era o espírito já tocando, já dentro do coração, uma noite sem dormir. Glória a Deus. Fui para aquele culto, parecendo que ao ver, ou seja, foi mesmo,
O culto foi elaborado especificamente para mim naquela noite. Eu creio. Os louvores, a harpa, a palavra. Eu No creio. entanto, que o pastor, na época, o pastor Luiz, ministrando aquele culto, Aleluia. e eu observando, guardando bem os louvores no coração. Aí, ele, sem fazer o apelo, eu levantei a mão. Lembro como se hoje um obreiro veio e disse, não, deixa para o final, afinal, tem que ser agora. Tem que ser agora que não dá mais, não vou aumentar o final, não. Aquela empolgação no coração, ardendo no peito. Eu sei. Levantei a mão, o pastor falou, traz esse rapaz até aqui. Aí naquele dia eu tomei a decisão sozinho, sem ninguém me ficar insistindo, não, você precisa, tem que, não. Eu tomei a iniciativa, o primeiro passo. Criei coragem, o culto lotado, passei pela igreja inteira, e isso é o Espírito Santo que trabalha nas nossas vidas, lógico. Verdade, com certeza. Nem, não olhei para quem estava me olhando, eu olhei para o que eu precisava naquele dia. Eu sei, eu creio. Aí levantei as mãos, o pastor não deu muita atenção, parou o culto, focou em mim, fez o apelo, levantei as mãos, e aí iniciou-se uma outra batalha. Né? Comecei uma carreira cristã, cheguei em casa, nesse dia muito feliz e preocupado qual seria a reação dos familiares. Né? Verdade. Cheguei em casa e falei para eles, olha, eu aceitei a Cristo hoje, vou ver uma vida diferente aí, porque não dá mais não. Desse jeito. A gente ri assim, mas é alegria no espírito. Amém. Aí não dá mais, eu aceitar a situação. Aí eu lembro como se hoje meu pai já encheu os olhos de lágrimas, ficou muito contente, né? Amém, verdade. E, só que às vezes nós olhamos assim, achamos que a pessoa está na dependência de alguma coisa porque quer, não é. Mesmo muito novo eu aprendi isso, que tem uma cadeia de prisão que prende a pessoa naquilo, um espírito mau que trabalha, um maligno. Então eu falei, professei isso com eles assim, se alegaram muito. Aleluia, Jesus. Só que voltando à questão, a batalha continuou. Verdade. Meio de semana, passava a semana tranquilo, mas quando chegasse na sexta, era uma luta de misericórdia. Difícil. E aí, os pastores da época, não estou dizendo que os de hoje não oram, mas na época eles eram mais unânimes em oração, tinha mais permanência, né? Aí me convidaram, meu convertido, com 3 dias de crente. Numa quarta-feira, os irmãos, irmão, você não quer entrar com nós no propósito de oração aí? É forte. Aí eu falei assim, mas eu vou, né, maturo ainda, vamos dizer assim, engatinhando. Eu falei, mas eu vou, como assim, propósito? Não sabia que era isso. Eu sei. Eles me explicou, falou, você tem uma causa difícil, eu sei que você tem, apresenta ela com objetividade, com frequência, nas mãos de Deus, que tudo vai trabalhar. Aí eu sabia qual era o problema, apresentei aos pés de Cristo, e era todos os dias em diante. Por tempo determinado, eu comecei a orar permanentemente, era nos lares, era no monte, era onde fosse que tinha oração, eu estava. Tinha consagração no domingo às 8, chegava às 7 até. Aquela empolgação na alma, porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa. E passamos uns dias, Deus enviou ali 2 missionárias cheias de Deus, na rua onde eu moro. Essas missionárias até hoje elas têm esse mesma forma de trabalho, até o dia de hoje. Saem nos lares visitando famílias que estão com problemas espirituais. Aí bateram no meu portal, quem atendeu foi eu. Aí ela perguntou, moço, seu pai está? E ela não conhecia, mas elas vieram a mandato de Deus. Eu creio. Seu pai está? Eu falei assim, quem é? Não, nós viemos aqui trazer um recado que Deus mandou para ele, tem que ser hoje. Não conheço ele, mas Deus falou que é aqui e é esse homem. É forte. Aí eu falei, ele está aqui na casa do lado fazendo serviço, que ele é pedreiro e tal. Aí levei elas lá, também ele não achou ruim como eu entrei com elas, falei, tem 2 mulheres de Deus, aí eu falei assim, que tem um recado para você. Aí elas desenrolaram o manto com ele. Nesse dia, isso foi uma quarta-feira, 2 horas da tarde, eu lembro como se hoje. Amém. Dia de quarta-feira, o tempo estava meio chuvoso, ele trabalhando lá e elas entraram, passou o processo que tinha que passar, falou assim, homem, hoje é o último dia que vim trazer essa oportunidade da salvação para você. Senão depois segue-se o seu destino. Aí meu pai já soltou a ferramenta que está na mão, ele recebeu aquele impacto da autoridade que as mulheres de Deus estavam, né? Amém, eu creio. Recebeu aquela tamanha autoridade de recado de Deus. E à noite fui para o culto da igreja que elas congregam. No entanto que eu não congregava, eu até faltei no culto para ir com ele. Já era Deus trabalhando todo o processo. Amém.
Acabou aquele culto, a família inteirinha, meu pai, minha mãe se rendeu a Cristo. Aí começamos uma outra etapa espiritual, mas não mais batalha, mas lutando para permanecer em Cristo. No entanto, que na época eu estava no ministério, meu pai se fortificando naquele, eu saí de onde eu estava para poder ajudar ele a desenvolver, para não desanimar. É verdade. Aí, no entanto, que o tempo foi passando, ele foi se enchendo de Deus. Em menos de um ano, ele foi levantado a cooperador novamente. A chamada, quando está no coração, não tem como correr. É verdade. Em menos de um ano, o pastor apresentou ele a cooperador. Com um ano foi para diácono. E eu, que estava pensando que era eu que, né? Ia subir, né? Não, foi o contrário. Deus fez tudo o contrário. Só que tudo isso serviu para o meu crescimento. É por isso que eu amadureci muito rápido na fé. Aí começou o processo, ele subindo as etapas espirituais, e eu sempre fazia igual a Eliseu, sempre, né, sendo sucessor dele, sempre apoiando. Né? Às vezes ele não queria tal coisa, eu dava um conselho, mesmo novo, mas eu tinha sempre de uma mente madura, vamos dizer assim, né? Não, pai, aceita que eu te ajudo nessa obra aí, tal. E eu ia mesmo. Aí ele na época, ele diácono, já estimulou a fé, foi dirigir um ponto de pregação lá para o lado do Barragem, no lugar que só tem gente que é só Jesus. Aí nós foi com Cristo na frente, Deus fez uma grande obra lá, e através disso eu comecei a pegar desejo pelas coisas de Deus. Glória a Deus, aleluia. Principalmente pelo ministério da oração, porque eu não ouvia falar, eu fui um participante, e tudo que eu pedia a Deus me acontecia, não no mesmo dia, mas com o decorrer dos dias. Se eu orava por uma causa, Deus trabalhava. Apresentava a família, Deus... Até o dia de hoje é assim, não tem mudado. Aí, colangamos sempre junto e tal. Aí comecei a crescer no ministério. Crescer, que eu falo o desejo da palavra, mas eu era meio assim, não tinha tanta sabedoria. Eu comecei a ler a Bíblia sozinho, sem orientação de ninguém. Aí li a Bíblia, mas a palavra não tinha efeito. Tipo, li ela sem inspiração, né? Aí um obreiro uma vez, o meu tio que passou na Bahia, me indicou como que lia a Bíblia, eu orava sempre antes. Aí começou a mudar a trajetória, comecei a ler a palavra não como uma coisa comum, mas uma coisa incomum. Porque cada vez que eu abria a Bíblia para ler um contexto, um trecho, uma parte, aquela palavra me tocava de uma forma tão profunda que me levava para outra margem. Aí eu falei assim, esse negócio aqui é meio diferente. Ele tem vida, faz a gente chorar, coração arde, o que está acontecendo? Eu conversando com meu tio, ele explicava, né? Falei, não, isso aí é porque você está lendo com tamanha reverência, tamanha inspiração, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida através da palavra. Aí foi onde eu criei o desejo, comecei a ler a Bíblia, começou a crescer o chamado de Deus na minha vida, mas eu, um menino novo, mas sem conhecer ainda muito como era o processo. Através de orientação de pastores mais maduros, idôneos na fé, começou a me aconselhar. No entanto, que eu comecei a praticar tanto a leitura diária, que não era igual as pessoas fazem hoje, que é 10 minutos, meia hora, era 6 horas, 5 horas por dia. É forte. Eu passava os olhos chegando a doer assim na Bíblia, mas quanto mais eu lia, mais desejo eu tinha, sabe? Eu estava parecendo um abençoado que Deus mandou comer aquele rolo. Eu se alimentava, e a sede aumentando. E Deus começou sempre a me revelar as coisas. Aí um dia eu tenho um pastor chamado José Alberto, né? Que é pastor Alberto, muito conhecido aqui na região do Extremo Sul. Falou pro meu pai assim, ô pastor Juvencio, o que acontece com esse abençoado que ele lê tanto a Bíblia, mas não desenrola esse rolo? Aí eu falei, na hora dele vai chegar. Irmãos, e o tempo foi passando, eu fui aprimorando, aprendendo, experiência, vendo uma coisa e outra. E o lugar que eu mais aprendi foi na escola dominical. Tinha um professor que era aquele professor que alunos hoje chamariam de chato. Porque ele te cobrava meio de semana. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha comunicação nenhuma. É verdade. Ele ia na sua casa, e aí, como está a leitura? Não, estou lendo, então vamos lá, fazer perguntas sem você estar correndo com isso na mão. O que você aprendeu? Ele te pegava se você não leu. Hoje precisa de líderes assim, mano. Ele era aquele cara que chegava na terça-feira, olha que está. Ele chegava de surpresa. Eu vim tomar um café com você e vamos compartilhar aí as bênçãos de Deus. É forte.
vamos ler a revista como que está o andamento. Eu falei, tô lendo. Você leu mesmo? Eu vou te fazer uma pergunta. Ele fazia, aí ele via se você leu ou não leu. Aí aquilo estimulava a nossa fé da juventude, que você ia para a aula de domingo nos jovens, eram 90 alunos jovens. Meu Deus. A classe bíblica tinha 400 alunos na época, da aula congregava na época. Era no Belém ou Santo Amaro? Santo Amaro ainda. Santo Amaro na época era sem comentário, era a bênção do céu. Estou dizendo que não é. Eu entendi, pode continuar. Aí, além dele ser o superintendente da escola dominical dos jovens, ele era o líder setorial dos jovens, então ele pegava no pé mesmo. Aí por ele pegar no pé para boa causa, nós crescemos muito rápido espiritualmente. Isso é bom. O que eu vejo hoje também, cooperador Alex, é que falta muitos homens de Deus com essa visão, né? Com esse entendimento de que te levantar pessoas, tipo assim, como você falou aí, líderes que às vezes perguntam dentro da lição, aí você vai saber se leu. É a mesma coisa de você dar uma planilha para o jovem e falar, jovem, ó, você vai ler aqui, aí, segunda, terça, quarta, aí você pergunta para ele dentro daquele texto lá, você vai saber se leu ou se não leu. Qual foi a leitura de quarto? Isso, então isso aí ajuda a desenvolver. Então, irmãos, veja que a experiência que Alex está nos contando aqui, do testemunho dele, como ele chegou a Cristo, é algo magnífico, é muito espiritual isso. E aqui eu até me emociono, porque, querendo ou não, isso também fala comigo, entendeu? E eu creio que está falando com você também que está aí nos assistindo. Então, o segundo passo da pergunta, Alex, é que eu quero perguntar, mas antes de tudo eu quero te fazer uma pergunta. Eu sei que seu pai é pastor, né? Porém a gente vai chegar lá. Você me contou aí como você chegou a Cristo, mas e como você começou a pregar, Varão? Me conta como que você começou a pregar e qual é o aspecto mais difícil de cada igreja. Eu sei que você já pregou em várias igrejas, então eu quero que você me explique um pouco sobre isso aí. Respondendo aqui a pergunta do nosso irmão e amigo, é o que acontece. O que estimulou como comecei a pregar não foi oportunidade dentro da igreja, não foi. Porque na igreja tinha muitas pessoas mais superiores, conhecimentos maiores, então não queria ouvir um camarada sem tal experiência no momento. Aí, na época, o Ministério Congregal tinha muito culto nos lares, nas quartas e na sexta. E como meu pai era obreiro, então automaticamente estava sempre lá, né? Aí começou a surgir aquelas oportunidades nos lares. Aquela celebração de 2 minutos, 3 minutos, uma timidez que tomava conta e me fazia medo. É bem assim mesmo. O microfone na mão tremia mais do que bambu verde. Mas a assim. gente vai. Aí o que aconteceu? Eu tinha oportunidade nos lares, trazer uma palavra, uma saudação. Mas só que quando eu trazia aquela saudação, eu lia muito. Só que aí não tinha experiência de pregar, mas cada saudação que eu trazia, eu começava a sentir uma coisa muito forte dentro de mim. Glória a Deus. Pessoas recebiam aquela palavra. Aí os obreiros, na época, dava espaço, só que eles eram muito observadores. Verdade. Aí eles iam, conforme o seu desenvolvimento, eles iam se dando oportunidades e aumentando o tempo. Automaticamente. Se era 3 minutos, começou para 7, para 8, para 10. E ali, quando eu era mais novo, eu não percebi que aquilo era para me testar. Mas depois, na experiência, eu vi. Foi um teste a qual eu passei. Passei que, no entanto, comecei a pregar na congregação. Depois passei a ser sucessor do líder de jovens, muito novo, com 17 anos. Eu o segundo líder setorial da juventude. É forte. Aí o que aconteceu, sem eu nem... Com quantos anos? 17. 17 anos você já era líder. Líder setorial da igreja, responsável pelo grupo. Sem experiência, mas então logo que Deus pôs, né, lógico. Com certeza. Com líder da igreja, da juventude. Aí o pastor achou, na época, a confiabilidade de colocar nas minhas mãos a secretaria da igreja também. E aí o que aconteceu? Aquilo foi me trazendo mais sede, espiritualmente falando. Muitas pessoas até achavam eu não preparado, mas eu sempre me dediquei. Em vista do que eu dediquei antigamente, hoje, preciso voltar um pouco atrás. Aí comecei a receber convites dentro do ministério, ir na congregação ali, outra lá. Aí quando foi um certo dia, veio mesmo pregando assim meio inicialmente falando,
recebi um convite grande. Trabalhava com um amigo meu, que era meu superior na empresa. Ele era diácono na igreja Assembleia do Ministério Butantã, na Zona Oeste, em Vila Sônia. Aí falou: Alex, eu vou te fazer um convite, pelo seu testemunho aqui no trabalho, eu posso te levar à igreja sem medo. Ele falou assim para mim: o nome dele é Raimundo. Eu falei: como assim, Raimundo? Não, mas pelo seu testemunho já é uma pregação. Você é um cara que você não se entra no meio das pessoas, você se separa, você sabe o momento certo. Então, você é o convidado para pregar no culto de jovens lá na minha congregação mês que vem. Só que, no entanto, eu pensei que era um culto de jovens simples. Foi meu primeiro convite grande, sem eu saber. Aí cheguei na igreja, no meu endereço, fui sozinho, tentei arrumar alguém para ir, mas quando você está no início das coisas, ninguém andar com você. É verdade, tem isso também, viu que é verdade. Você está inicialmente, você está aprendendo, fala: não vou dar com aquele cara lá, porque ele não tem experiência ainda, então passar vergonha com ele. Mas quer andar com gente conhecida, hoje está assim mesmo. Aí, quando eu andava com pregador de renome e tal, aí eu fui sozinho. Chamei meu irmão, não podia ir para o trabalho, eu fui só. Cheguei lá, 6 horas da tarde naquela congregação, e isso aqui é qual o motivo que despertou em pregar. Cheguei lá, aquele culto, poucas pessoas de joelho orando, falei: vai ser mamão, né? Pouca gente. Eu pensando que era mamão, foi muito pelo contrário. Aí o pastor orando, unanimemente em oração. Quando levantou aquela oração por volta de 6h30, 6h20, quando eu olhei assim, eu não achava mais banco vazio, só cabeça. Eu falei: Jesus, o que eu estou fazendo aqui hoje? Deu vontade de ir embora, o medo, né? Às vezes a ansiedade, a inconfiança, vamos dizer assim, né? Verdade, é assim mesmo. Aí me fizeram a apresentação, me chamaram para o púlpito. Até então, antes da apresentação, ninguém sabia quem era o pregador. Acharam eles que era um cara de requinte, de nome, né? Para pregar na igreja daquele porte. Cabia 2.000 pessoas sentadas na igreja. Galeria com tudo. É Deus por aí no negócio. Aí eu falei: meu Deus, o que eu vim fazer hoje? Só que tudo isso era Deus já me colocando sem eu. Já preparando. Isso. Né? Aí chegou a hora, fizeram a apresentação e tudo, pessoas: mas é esse o pregador? Pensei que era fulano, que era Beltrano, mas é ele, nem conheço. Pessoas, às vezes, olham pela etiqueta, pelo terno que você chega na igreja, se você chegou de carro importado, chegou de Fusca. Pior que é verdade. Os olhos óticos humanos não olham o espiritual, olham o material. É verdade. Mas enfim, aí chegou a minha vez. O tema era um tema muito propício para a noite, igreja muito cheia, culto de jovens, setorial. Aí trouxe a palavra, tinha um tema específico, que era Atos 2, sobre a descida do Espírito Santo. Forte. Aí eu tinha dado umas pinceladas em casa, mas naquela noite foi diferente. Eu pensei que eu ia pregar meia hora, preguei 1h40. Meu Deus. Porque Deus tomou conta da igreja. É forte. Aquele culto, quando terminou o culto, 10 e pouco da noite, tinha mais de 100 pessoas no altar porque queriam oração para receber o Espírito Santo. E minha primeira pregação praticamente. Eu falei: o que eu vou fazer com essa multidão aqui, meu Deus? Mas na hora, o pastor deu orientação, que era um pastor muito sábio, falou: fica tranquilo que Deus já fez a maior obra. Essa multidão aqui na frente, agora eu só vou orar por eles, Deus completa. Só via nego sendo renovado, eu fui o primeiro, se empolguei tanto que eu não sentia mais na terra. As minhas pernas, os pés, estavam flutuando. Eu pisava no chão, não sentia o chão. Eu sei como é que é. O microfone nem vi. E Deus fez uma grande obra. Aí cheguei em casa, após aquele culto, de bastante poder de Deus. Aquilo me estimulou a me aprimorar o conhecimento, me aperfeiçoar, e fui aperfeiçoando, buscando conhecimento, mas sem apoio. O único apoio que eu tinha do meu tio, que é pastor na Bahia, que na época estava mais perto, e do meu pai, que também dirigia igreja. Então ele sempre apoiava: não, continua assim, o caminho é esse, tal. E pessoas já chegou uma vez, falou para mim, falou assim: você não tem o ministério da palavra, obreiros. Aí foi: tá na mão de Deus, vamos ver. E esse próprio obreiro que falou que não tinha ministério, não tinha chamado para aquilo, ele teve que engolir. Muitas vezes é assim, isso é para fortalecer o Aí quando passou uma certa feita, ele me chamou para pegar na igreja dele. Aquele que falou que eu não tinha chamado. Para você ver como é que Deus muda, né? inverte as coisas. Né? Por isso que a Bíblia fala que ele confunde
as coisas loucas com as sábias, e dessa forma. Foi o que cresceu no meu desejo e os conhecimentos que eu venho obtendo dia a dia, após dia, sempre melhorando. Amém. Irmão, você vê que esse testemunho aí, varão, eu fico feliz demais pela sua vida, varão. Eu sei que você é um homem de Deus, né? E ao mesmo tempo que você conta que você foi pregar numa igreja e Deus te usa dessa forma, e pessoas que às vezes estão do seu lado, mas falam que você não tem chamada, que você não serve. Já aconteceu isso comigo também. Fala que não é hora. Você entendeu? Isso. Fala que você não está preparado. Entendeu? Então isso já aconteceu comigo várias vezes. E às vezes essas coisas acabam nos entristecendo se a gente se deixasse levar. Então é algo muito importante para você que está assistindo aí, é o Conversa de Crente, que o que ele está falando aqui é momentos da vida dele que ele passou e teve que passar. Entendeu? Então eu acho formidável isso, varão, que isso aí vai nos dando o quê? O crescimento. E é isso que nós precisamos. Eu vi que você falou bastante do seu pai. E me conta aí, como é que é ter um pai pastor, varão? Porque eu sei que muitas pessoas, eu falo por mim, eu não tive ninguém para me auxiliar. Eu vi que você também falou aí que não teve assim, um auxiliamento, pois seu pai ainda tinha decaído da graça, depois voltou. Porém, eu falo por mim, que eu nunca tive ninguém para me ensinar nada. A única coisa que eu tive foi conselhos. Porém, muito daquilo que eu aprendi foi o quê? Foi praticando e ouvindo também. Então sempre quando eu ouvia, eu trazia um caderno para a igreja para anotar, porque eu não tinha ninguém para me auxiliar. Mas me fala um pouco mais dessa parte aí. Então, pessoas no século 20 e 21 acham que ter um pai pastor é como ter um vilão, mas não é. Porque assim, você vai achar que ele vai ser um mártir para você. Mas do outro lado não, ele vai ser a ponte que vai te levar para o outro lado. É verdade. Do centro espiritual. Amém. Aí, dessa forma. na época, então você tem um pai pastor, na minha época, eu estava começando a pregar, começando a sair muito. Então ele às vezes me limitava. Falava, você tem que dar atenção na congregação com ele. E eu mesmo me freava, sabe? Porque se deixasse eu... Tava aí, Mas tudo foi para o lado de Deus. Aí, a dificuldade de você se congregar na mesma igreja com seu pai e ele ser o seu pastor, é que você tem que ser o espelho junto com ele. Você não pode tirar o pé do trilho, porque tem alguém te olhando, o filho pastor. Isso aí, infelizmente, a igreja carrega esse mártir. Pessoas têm um óleo ótico, quando você é obreiro e é filho do pastor, você é inerrante. Você não pode falhar, você não pode faltar no culto. Então, o que acontecia? Sempre aconteceu, né? Eu sempre passei por isso, por ser filho de pastor, às vezes sem poder, vamos dizer assim, né? Tinha que estar lá para evitar certos comentários, porque infelizmente o ser humano fala o que pensa e fala mesmo. Mas só que quando nós estamos focados na obra de Deus, você não olha para isso. Você olha para o que vai acontecer, o que vai gerar, vidas que estão ali em troca daquilo. Né? Você não está ali porque você está almejando um cargo ou uma posição ministerial. Você está ali por amor à obra de verdade. Porque senão você desiste. Pelas apontações, mas é o filho do pastor. Então, infelizmente a igreja carrega esse peso que o filho do pastor não peca. Todo mundo erra, todo mundo está sujeito a tropeções. E só que o que aconteceu na minha carreira? Eu tinha que cultuar todos os trabalhos, tinha que estar lá presente. Às vezes, né, por uma boa causa, eu assumia cargo sem querer. Não era obrigado, mas depois que eu assumi, era que eu pegava gosto. Pela coisa, né? Isso. É bem assim mesmo. Aí eu fui aprendendo, muita experiência, aí comecei a dar aula de escola dominical, comecei a ser líder de departamento, já fui líder de criança, líder de tudo que você imaginar na parte de liderança da igreja, que envolve liderança, já fui tesoureiro, já fui secretário, e sempre pronto para todo tipo de obra na igreja. Isso é bom, isso é bom. Por quê? Meu pai não era um pastor carrasco. Pessoas olham assim e falam, mas o pastor do pai dele devia ser um pé no saco, não era. Pelo contrário, sempre me orientando, você precisa, faz assim que vai dar certo, vai assim. E eu aprendi muito. O seu pai, né? Eu aprendi, não foi lendo livros e nem
ouvindo vídeos, aprendi na raça. Isso é bom, isso é bom. Na raça, tipo, se eu queria ter um grupo cheio, eu tinha que sair do campo, sozinho às vezes. Amanhã tem consagração, amanhã a consagração está na sua mão, vai lá. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? Mas só que na hora que você põe a mão, você cria coragem, você enfrenta qualquer tipo de coisa. Aí nós saíamos pelos campos, principalmente aqui na região Sonobete, Parelheiros, as favelas, pregando para pessoas todo tipo que imagina. E quando era de noite, você viu o resultado, pessoas vinham até a Cristo. Glória Então, a Deus. isso nos traz a experiência de ter um pai pastor. Você não vai ter uma pessoa que vai te crucificar, pelo contrário. Ele vai ficar no seu pé para o seu crescimento, e não porque ele é uma pessoa pegajosa. Para você crescer espiritual. Verdade. Na hora parece que é ruim, mas depois você vai ver que... Porque assim, eu tenho assim, amigos e alguns deles têm pais pastores, né? E às vezes eu falo isso até para minha esposa, conversando com ela agora aqui, já falando, né? Que às vezes eu falo, eu não tive ninguém para me auxiliar, para me corrigir quando eu mais precisei. Mas quando a gente tem alguém para nos auxiliar, igual você falou, às vezes tem gente que fala, teu pai pastor é vilão. Não é. É igual você falou, ele vai fazer a ponte para eu chegar do outro lado. Então eu vejo também que tem um trabalho que vocês fizeram na Porteira Branca lá, né? Conta um pouco desse trabalho que você falou que... Me conta um pouco aí pra gente. Então, eu voltando a esse trabalho que foi há pouco tempo atrás, foi um trabalho difícil, porque quando você se levanta para... Mas você já tinha experiência aí ou não? Aí eu já tinha experiência. Já tinha experiência. Já tinha aprendido muita coisa. Entendi. Estava em uma outra etapa espiritual, né? Amém. Um outro aula de sabedoria. É forte. Como administrar as coisas, como fazer tudo. Só que, nesse caso, o que acontece? Muitos obreiros acham que você está ali porque você quer ser o segundo dele, vamos dizer assim. Eu sei. Não, o fulano está dando toda a dedicação porque ele quer ser o segundo pastor dali. É verdade. Hoje é complicado. E não é. Você está ali por amor à obra de Deus. Mas só que quando você se prontifica inteiramente para a obra de Deus, onde entra aquela parte bíblica que fala que teremos perseguições, tribulações, assolações, e isso não é de longe não, é dos mais próximos. Verdade. Quem dizia, estamos juntos, na hora não está junto. É você, o grupo e Deus. Pior que é verdade. É você, o grupo e Deus, tapinha nas costas, não vai... Não muda história, né? Não vai tirar do problema, entendeu? É uma experiência que é na raça. Só que é por uma boa causa, como diz o apóstolo Paulo. É por uma boa causa, né, que nós estamos se fortificando e fazer algo para Deus. Mas os comentários dentro da igreja, ainda mais você, para o seu filho do pastor, eu já fui cobrado muitas vezes. Mesmo fazendo o impossível, ainda chegou pessoas para falar em mim e falar assim, mas você não tem argumento para falar tal coisa. Eu falo, eu tenho. Mas o que acontece? Essa experiência me amadureceu muito, que hoje eu tornei uma pessoa que eu faço a mesma coisa, se for possível, claro, mas de uma forma mais silenciosa. Eu sei. Porque quanto menos trombeiro você tocar, mais sucesso você vai ter. Falou tudo, verdade. Ah, mas fulano está meio sumido, falou ministerialmente, está meio ausente? Não. Às vezes é necessário que isso aconteça para que você cresça. Verdade. Aí quando você volta com mais experiência, falando um pouco, ouvindo mais. Por quê? Porque isso vai fazer você crescer. E às vezes, é que o apóstolo Paulo fala que não é muito falar, mas não é muito fazer, né? Verdade. É interessante isso que você falou. Por que eu fiz essa pergunta? Porque querendo ou não, eu falo por mim mesmo que eu aprendi, porém de outra forma, mas eu vejo que o crescimento do Senhor, né, que aqui é bastante gente grande praticamente, né, você tem falado aí, eu acho que vai despertar muitas pessoas, inclusive está me despertando também aqui para ver de outra forma também, a gente cria uma visão, né, e às vezes, igual você falou, não é por muito falar, é o fazer que vai contar. Hoje em dia isso, hoje em dia o que eu vejo é que às vezes você fazer para você mostrar é uma coisa, mas você fazer no oculto quando ninguém não está vendo é totalmente diferente. Então, igual você falou, você saía buscando para fazer a obra, e eu também agora estou lembrando aqui do seu irmão. Me conta como é que foi o seu irmão, que você falou que ele teve
processo difícil, né? Foi designado pela medicina. Então, aí, respondendo a pergunta do irmão, antes eu vou resumir o que eu estava falando rapidamente. O que acontece? Mesmo você fazendo a obra de Deus, de uma forma silenciosa, como eu fazia, que eu nunca fui uma pessoa que eu nunca gostei de muito marketing. Eu sei. Eu sempre eu gosto de uma forma mais honesta. Eu sei. Mas é assim mesmo. Aí, teve uma época que um pastor meu, que eu não convenho falar o nome aqui, que é a falta de ética, mas teve uma época que um pastor meu veio me cobrar a minha ausência de tal trabalho. Eu falei, mas como? Se eu não estou em tal lugar, porque eu estou lá. Eu estou auxiliando na obra lá, pode ir lá domingo a domingo que eu estou lá. Como que eu não estou? Não estou entendendo o que o senhor, né, queria na época, né? Mas amém, tudo serviu para que eu crescesse mais ainda. Muitas coisas aconteceu. Às vezes tomei algumas atitudes precipitadas, porque vamos dizer que há 2 anos atrás, 1 ano e meio, eu era muito preocupado com o que o homem pensava de mim. Só que teve que acontecer algumas coisas para mim se ligar, que não posso olhar para o homem o que ele vai pensar ou achar. Verdade. Eu tenho que estar no centro da vontade de Deus, de bom grado, coração aberto, sabendo que eu estou em paz com Deus, não com os homens. Verdade. Não adianta eu estar em paz com o homem, fazendo o que ele quer, de uma forma moderada, mas quando eu estou em falha com Deus, então eu prefiro estar 100% com Cristo, caminhando de uma forma, igual eu falei, silenciosa, oculta, mas que o Espírito Santo sabe que eu estou fazendo daquela forma, estou fazendo, do que não adianta eu chegar, você entender, eu chegar querendo ser a bola da vez, sendo que não é o meu tempo, não é a minha hora. E o que é na sua hora, o que é no seu tempo, chega de forma automática. Verdade. Da forma a qual você investiu em si próprio. E a vida ministerial e de obreiro, ela é uma poupança, um investimento a longo prazo. Para ser um obreiro hoje no século XXI, algumas igrejas está mais fácil, porque se você tiver um amigo, ele vai te colar. Você vai chegar lá em cima, lá no topo. Mas se Deus não te deu o aval ainda, então você tem que tirar o pé do acelerador e devagar. Verdade. É legal, né? Ele tem que ter os degraus. Né? É verdade. E voltando à outra pergunta do irmão, tanta experiência que eu já obtive do lado espiritual, vou contar uma delas que é sobre um irmão meu que nasceu designado pela medicina. Os médicos falaram que não tinha o que fazer, nasceu com hidrocefalia. Aí ali estimulou o nosso lar inteiro a crer mais no poder da oração. Né? Meu pai na época dirigia igreja, na época. Como que ele ia entrar no lar para orar por uma cura se ele tinha um filho em casa com problemas? Isso aí nos despertou uma iniciativa muito grande. É forte. Nós não podemos, ele está colocando o coração em Deus, falou que nós não podemos aceitar isso, porque como que eu vou orar por um paralítico, se um exemplo, se eu vou ter uma pessoa acamada? Vai ser hipocrisia eu querer colocar a mão. Então, vamos orar a Deus para que ele cure de casa, para que depois nós contemos o que aconteceu e tenha experiência mais ainda. Glorifica a Deus. Aí nós tomamos a decisão, que é uma decisão difícil, quando fala de oração, oração não é para qualquer um, oração. Verdade, jejum, né? Oração e jejum em propósito é a etapa mais pesada do cristão. Até você pegar gosto, mas depois que você pega gosto, vai no automático. Destrui, né? Quando começamos a orar na época, às vezes eu orava meio sem querer. Ia pela obrigação, mas quando Deus começou a operar, passou de ser obrigação e ser impulsão, automaticamente. Aí nós oramos, fizemos um propósito de alguns dias, vamos orar, por exemplo, 40 dias de jejum e oração. Nossa, é muito dia, hein? 40 dias, e todo dia, 3 horas por noite. 2, 3 horas por noite. É benção. No Monte Silveira, era na igreja, era em casa, mas tinha que orar todo dia, fazer um propósito, né? Crendo que Deus ia operar. Só pelaquela cura. Só para aquela causa. É forte. Só por aquele motivo. Hoje em dia ninguém quer orar nem pelo ministério, mas nem para porta de emprego nem ora mais. É forte. Aí tomamos a decisão de orar. Não foi muito tempo não. Foi em cerca de 4 a 5 dias. Nós orando com fé, de verdade, né? Como eu falei que tem que se pedir mesmo, tem que pedir com Glória fé. a Deus, é verdade. E aí um dia à tarde, fria,
Meu irmão chorava muito que ele sentia dor de cabeça, porque essa enfermidade fazia que a cabeça crescia de uma forma muito veloz. A medicina tinha desenganado. Falou, olha, só esperar um momento, possa ser que ele viva um ano, pode ser que ele viva 15, mas ninguém sabe. Aí um dia nós lá em casa, não tinha culto, meu pai pegou ele nas mãos chorando, que ele sentia muita dor de cabeça, minha mãe fazendo um café lá na pia, e meu pai orou com tanta graça, com tanta unção, que na hora Deus bradou, fechou o crânio dele na palma da mão do meu pai, o negócio foi tão rápido. É forte isso aí. Que ele chamou minha mãe para sentir o fechamento, não deu tempo. Foi assim, ó. Instantâneo. Coisa milésimo de segundo. Quando minha mãe chegou, ela tinha fechado. E aí todo mundo chorou, se alegrou, porque sabia que ali foi aquele momento da cura. Ele passou, nesse dia em diante, ele passou a não chorar mais de dor. Aí na outra semana seguinte tinha uma consulta médica de avaliação neurológica. Aí os médicos fez o exame, raio-x da cabeça e tudo, falaram, olha mãe, aconteceu uma coisa que a medicina não explica. Essa enfermidade não tem como fechar o crânio. Coisa que... Meu Deus. Aí, é forte isso aí. Aí o médico cirurgião requisitado de São Paulo, que na época era médico lá da ACD, falou assim, perguntou para o meu pai, eu vou fazer uma pergunta para você, se eu ser bem sincero para mim. Ele falou, pode falar, doutor. Pode o exame que ele fez no mesmo dia, uma semana depois da cura. Ele falou, vocês são cristãos, pertencem a alguma religião? Ele falou, somos cristãos, pentecostal, Assembleia de Deus. Aí o médico olhou assim no exame, está explicado todo o motivo. O médico entendeu tudo. Está explicado o que aconteceu, não precisa só falar mais nada. Então ele está bem, a enfermidade fechou, e agora vamos fazer um processo de terapia para ele andar. Quem não era para andar, não era para falar, não era para ouvir, não fazer nada, ficar acamado. O próprio médico deu o diagnóstico para ele de morte, uma semana depois deu de vida. Meu Deus, é forte isso aí, mano. É forte. E o próprio médico compreendeu que ali, o médico é muito inteligente, o médico é um cientista, vamos dizer assim, mas ele entendeu que ali foi a mão de Deus. Ele falou assim, pai, está explicado o que aconteceu com esse moço. E só Deus faz isso, né, Alex? Então veja que às vezes eu fico vendo, porque assim, igual você falou, é a oração e o jejum, né? Hoje em dia a gente vê que as pessoas, se o tempo mudou, já não ora, se está frio, já não ora, entendeu? Então a dificuldade ela existe em ambos os termos. Porém, aqui você está contando uma história de vida muito bacana, cara, que a gente deve pegar aí exemplos do que você está falando aí e nos colocar desses exemplos. Mas, em todos esses exemplos, Alex, me conta aí a maior experiência que você já teve assim, com Deus, pessoal. Eu sozinho? A maior experiência que eu tive foi uma experiência de fé. Eu falo de fé porque... E através da oração, certa feita nós, isso bem resumido aqui, nós estávamos em um grupo de jovens na congregação aqui no Papai Noel, onde nós moramos na Zona Sul mesmo. Aí estava lá aquele monte de homem meio perdido que eu falo assim, sem foco, desmotivado na fé, meio, sem saber o que fazer. Aí nós estávamos em processo na igreja de crescimento. A igreja estava crescendo de uma forma extraordinária. Porque Deus estava operando. Nós construímos um templo, nós não, Deus primeiramente, nos capacitou um templo em menos de um ano, um templo com capacidade para 150 pessoas. 150 pessoas? 150 pessoas, em menos de um ano. Muita gente, 150 pessoas em menos de um ano. Menos de um ano. No entanto, muita coisa. O que aconteceu na época? Na época eu fui auxiliar meu pai numa congregação com 4 pessoas murmuradoras que não queriam mais nada, só tinha religiosidade no coração. Hoje em dia só a prática do compromisso para o culto. Mas eu conhecia Deus, não sentia e não ouvia Deus falando. Aí meu pai era pastor, sempre teve essa visão da oração. Também eu sempre fui despertado pela oração. E a oração é a parte mais espinhosa, mas é a parte que mais acontece coisas. Verdade. E colocamos a igreja, ele, eu era só auxiliar, eu era membro, colocou a igreja para orar. E cresceu de uma forma extraordinária, mas antes disso teve as críticas.
Tinha um obreiro lá que foi um dos tais e falou assim: Ih, pastor, o irmão passou por aqui, bateu 8 anos, não aconteceu nada. O Senhor não é Deus que vai mudar isso em 6 meses. Falou assim, falta de fé mesmo, desmotivando para você ir embora. Eu sei. Aí o pai falou assim: olha, meu irmão abençoado, se eu fosse Deus, eu fazia hoje, mas vamos orar para que aconteça pelo no mínimo 6 meses. Foi uma profecia que eu nunca vi uma coisa tão profética como foi naquela época. Ali foi uma experiência que eu tive muito grande na minha fé. A minha caminhada espiritual foi quando eu cresci que expandi. Eu falei em sentido espiritual. Aí Deus trabalhou, o pastor presidente comprou um terreno para essa igreja, ao qual todo mundo achava que era desacreditada, que era um lugar sem valor. Deus esfregou na cara do cão, como se diz, que não era assim. E em 6 meses, em menos de 3 meses, nós congregamos no salão 4 pessoas. Deus. Teve que chegar no dono do salão e falar: olha, precisa crescer esse negócio, porque não está cabendo mais ninguém, não. 3 meses. Enchido já em 3 meses? Do pio. Meu Deus. Pessoas não tinha mais colocar a gente sentado. Tem que ter fé. Aí o pessoal cresceu mais 2 metros, 2 metros para quem tem crescimento não é nada. Não é nada, é isso mesmo. Aí 2 meses entupiu de novo. Aí o pai falou: tem que conversar com o pastor. Aí chegou o pastor tutorial, na época o pastor não tinha muita fé. Não, vamos colocar um salão maior. Aí o pai falou assim: não, o problema não é mais um salão, você precisa de um templo. Não, mas o negócio é muito novo. É muito, começou agora, é um tempo, fora de fé, né? Não, tudo bem, pastor, pode dizer que eu vou resolver. Nós fomos numa reunião de obreiros que teve na sede na época, conversamos com o pastor presidente. Ele dava ouvido para os obreiros na época, não que os outros não dê. Falou assim: olha, eu vou fazer o seguinte, vou marcar um dia, eu vou lá conhecer o território, a terra. Aí veio aqui no São Alberto de terça-feira de manhã, um carro importado do ministério e tudo mais, mas ele é muito humilde. Olhou o terreno, mas os pastores, uma equipe de pastores, estão avaliando. Falou assim: pode conversar conosco que o terreno é da igreja. É fé mesmo. Glória a Deus. Aí meu pai desceu lá, mandou o olho. Falou assim: é sério, pastor, pode conversar e fazer a contratação de compra. Que nós só faz vamos reconhecer e fazer os pagamentos. E meu pai chorou demais, de felicidade com isso, né? Achou que o pastor ia dizer não. O pastor viu o andamento. Trabalhar, né? Aí Deus permitiu, aí fomos num depósito aqui na região do Colônia, muito conhecido. Compramos lá o material da fundação, 22 mil de material de fundação, na época. Aí esse irmão que sempre murmurava que a obra não ia para frente e tal, ele tinha feito um voto. Né? Isso aí foi que cresceu a minha fé mais ainda. Onde eu cresci muito. Esse irmão fez um voto e falou: pastor, se isso acontecer, eu faço o aterro do templo. Com 70 anos, camarada com problema de saúde, velhinho. Aí ele, se isso se concluir que o senhor vai fazer mesmo, eu dou o voto, eu aterro o templo para fazer a fundação. O pai falou: pode ir. Tá bom, então, combinado. O que aconteceu? O pastor presidente fez a compra do terreno, compramos o material, fizemos o baldrame, toda a fundação e tal, só que precisava do aterro. Quem foi que tem que pagar o voto? O irmão que achou que era uma terra desacreditada. Pode ser, mano. Foi isso aí que cresceu muito a minha fé, a minha carreira espiritual. Foi, meu auge foi, nessa época eu estava no auge. Eu orava hoje, às vezes respondia amanhã cedo. Isso é bom. Era muito rápido. Por quê? Nós estávamos unânime em oração, comunizados os dois. Aí, voltando a assunto para finalizar, tinha esse grupo de jovens, 11 homens, mais 5 moças. Aí o pastor, mais o segundo, colocou os homens para orar à noite, para se encher de Deus. Se enchemos tanto que transbordamos. O microfone tremia na nossa mão, tanta unção. Palavra, nós brigávamos no culto, mas pelo bom sentido, quem ia pregar no culto, que há tanta sede de pregar no culto, que os meninos estavam muito cheios. Eu imagino. Nos camaradas faltava furar o público, tanto poder que eles tinham na vida. Imagino. Aí todo mundo recebeu o Espírito Santo, muita unção, muita graça. Eu creio, glória a Deus. Os cultos de quinta-feira é forte, isso aí é forte. Era extraordinário, muito poder mesmo. Aí esse irmão que pagou o voto na época, ele até elogiava os jovens, falou assim: Senhor, eu não consigo entender como esse jovem consegue se encher tanto. Mas era Deus trabalhando.
Verdade. Aí todo mundo cheio de Deus, mas tinha um outro vilão, uma outra batalha, que era trabalhar. A pessoa 11 anos desempregada numa igreja, Aí não tem como. não dava. Aí começamos, o pastor falou assim, vamos fazer o seguinte, reúne vocês aí, ora com objetivo, por uma só causa. Qual é a causa? Porta de emprego. Meu Deus, é forte. Aí começamos a orar os 11, tudo junto, um lado do outro, assim, um dia frio, bem frio mesmo, na época era 2 graus, 4 graus à noite. Aí começamos a orar. Eu saía lá do Parelheiros pro Papai Noel a pé, na época não tinha nem bike, era na canela mesmo. É na canela. A perua era hora em hora, então tinha que ir a pé. Nós chegávamos na igreja 9h30, saíamos 1h da manhã orando. Só foi 4 dias. 2 jovens chamados Paulo, os 2 eram os meus nomes. Deus abriu as portas para os 2. Em seguida abriu para mais 6, aí ficou mais 5. Com 7 dias, só sei que o milagre foi tão grande, que em 7 dias, 11 homens, tudo empregado pela fé. É forte isso aí. Sem nem entregar currículo. Deus puro mesmo, às vezes tem pessoa que não acredita ainda, porque daí você está falando do homem que murmurou aí, você vê, desacreditou da obra de Deus, está na obra, mas desacredita. Não acreditava. É complicado. Aí teve que fazer o voto porque Deus fez. Mas é o que? Esse irmão ele já tinha muito tempo na obra também ou ele era novo? O irmão tinha assim, 30 anos de cristão, 30 só anos. que sempre murmurando. Meu Deus, aí. Tudo que a igreja ia fazer, ele não vai dar certo. Aí complica. Aí complica. Aí pega Deus e moldou ele de uma tal forma que ele não saía da igreja mais. Eu imagino. Eu fico vendo isso aí, porque você falando essas experiências, cara, e eu vejo uma coisa, que crente velho dá trabalho. Você está falando aí que ele já tinha 30 anos de cristão e ainda estava murmurando. Nós éramos os mais novos da igreja, a igreja tinha muitas pessoas novas, todos convertidos, muitos jovens. Esse irmão ele tocava guitarra, fazia lá um barulhinho. Esse irmão era uma benção, era o que mais era do contra. Eu sei, só que quando Deus fez a obra, foi o que mais foi pego. Mas é assim que Deus trabalha. Então, analisando aqui esses pontos tão importantes, para finalizar aqui, que eu sei que você tem compromisso, irmãos, entenda que o que o Alex falou aqui é muito importante, cara. Porque hoje em dia, como a gente já estava falando anteriormente aqui, né? Que a oração hoje, ela está muito escassa. Hoje em dia, as pessoas só pedem oração, mas não oram, varão. Entendeu? Não tem um foco, como você falou aí, todo mundo na mesma união, na mesma concordância. É um contra, o outro está orando, o outro não está, e aí vira aquela bola de neve. Então, o que precisa é que aqui é um papo de crente, mas é um papo que vem ajudar os irmãos a ser edificados. Né? Então, desse âmbito que você falou aí, varão, a oração ela é necessária, né? O jejum ele é necessário. Eu vejo a oração como se fosse o arroz e o feijão. É o alimento principal. Sem ele você não cria vitamina no seu corpo espiritual para você crescer. Verdade. A oração ela tem toda a vitamina, vamos dizer assim, modo material, que o médico te passa um suplemento de vitamina de A a Z. A oração ela tem tudo isso. Verdade. Varão, para finalizar, deixa um conselho aí, como ter uma vida cristã firme, forte, a pessoa que talvez se converteu, ou que já está firme na fé. O conselho que eu deixo é, se você congrega numa igreja, num lar, você vai fechar os olhos para aquilo que possa fazer o homem e focar em Deus naquilo que convém, principalmente no ministério da oração e da palavra, que através da palavra vai te abrir muitos horizontes. E se nós hoje em dia, principalmente no século XXI, pessoas muito críticas, acham que, para que orar tanto? Sim, tem que orar, sim. A vida cristã tem que ser, como diz o apóstolo Paulo, tem que ser regada da oração. É a mesma coisa, eu trabalho numa empresa, eu tenho uma experiência empresarial no currículo, mas e na prática. Então a oração ela te dá todo o preenchimento para você ultrapassar barreiras, para você conseguir coisas que pessoas, eu falo isso no mundo espiritual, pessoas olharam para você e falaram, aquele irmão está lá, sim, porque ele creu, ele orou unanimemente, ele fez um voto da sua vida para Cristo e não para o ministério.
Porque isso, em primeiro lugar, nós temos que focar em devocionar nossa vida para Cristo. Em segundo, o ministério, para que se conclua. Porque não adianta eu ser um obreiro muito obediente às leis estatutárias do ministério. Mas antes disso, eu tenho que ter uma carreira espiritual por trás dela, que é moldada pela oração. E às vezes a oração, ela é a grande chave, até o dia de hoje, para nós superar todas as dificuldades, para chegar a todos os lugares que almejam nosso coração. É claro que tem pessoas têm que entender que eu não vou orar hoje e receber amanhã cedo, depende da sua petição e a sua fé. Então é por isso que o livro de Mateus não orienta com nós a como orar. Temos que orar com sabedoria, porque não adianta eu, por exemplo, só para finalizar, eu tenho 10 causas aqui hoje para orar. Eu falo da minha vida particular. Tenho 10 problemas ao mesmo tempo. Eu tenho que focar em um por vez. Não adianta colocar, Deus, eu quero um carro, eu quero um emprego, eu quero uma mulher, eu quero um casamento. Vamos devagar. É verdade. As coisas é feito por etapas, entendeu? Verdade, concordo. E a primeira etapa tem que ser conquistada na sua vida espiritual através da oração, é uma vida em comunhão com Deus. Deus tem que te dar autonomia de você poder sentir Ele e vir falar com você pessoalmente, sem precisar, às vezes, de um porta-voz, porque não é todo dia que você vai ter um irmão do seu lado. Verdade. Tem dia que vai estar só você e Deus no quarto. E aí? Será que você vai ter intimidade para ouvir Ele falar com você? A oração te dá essa intimidade. Amém, Alex. Irmãos, veja aí que o conselho que ele está falando é muito importante para a nossa vida. E eu vejo isso, Varão. Eu vejo isso porque, assim, a questão hoje também, só para finalizar aqui, para a gente já dar que às vezes, isso que você falou é muito importante. Muito importante. Por quê? Porque não basta ter só o contato com o homem. Você tem que ter o contato com Deus. O seu contato maior é com Deus. Se você não tem o contato com Deus, você se torna só o quê? Religioso. Religioso, porque você só ouve o que o homem fala, só faz o que o homem fala, mas se você orar hoje, será que você tem a resposta amanhã, igual você está falando aí? Então, às vezes não, porque você está o quê? Você não está tendo contato com Deus. Mas se realmente você tem um contato com Deus, se você orar hoje, Deus responde amanhã. Né? Eu quero agradecer aqui ao nosso irmão, nobre amigo, o irmão Alex, que cooperou conosco aí com esse trabalho. Hoje é o segundo programa, Conversa de Crente. Né? Amém. Eu louvo a Deus pela vida dele, pela família dele, pelo pai dele, a qual eu conheço também, a família dele. Né? Quero agradecer desde já o seu carinho. Se tiver mais alguma coisa para falar, pode falar aí. Tranquilo, hoje, estamos em paz. Amém. Então, meus irmãos, eu peço perdão a vocês aí pelo barulho, né? Eu estou gravando aqui, foi um ambiente preparado de última hora. E aí eu sei que vai aparecer alguns barulhos aí de fogos, alguma coisa assim, porém tentamos fechar o máximo possível aqui para fazer um estúdio fechado, mas acontece que às vezes barulho não tem como tirar, né? Mas eu creio que esse conteúdo que foi aqui explanado, foi falado aqui, essa conversa bacana que o irmão Alex falou, de experiências com Deus, de como ele chegou na fé, isso aí eu creio que vai te ajudar muito espiritualmente, e eu louvo a Deus pela sua vida, tá? Deus abençoe, compartilhe com mais alguém, seja convertido, não seja, compartilhe com mais alguém. Somos da Assembleia de Deus da Missão, congregamos aqui na rua Tomás B. Venuti. Deixo esse convite para você aqui no São Alberto, Zona Sul de São Paulo, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.